Olá, coordenadores e coordenadoras da Rede Municipal de Educação de Vitória. Meu nome é Roberta Traspadini, sou economista de formação, com mestrado em Desenvolvimento Econômico e doutorado em Educação. E o motivo de eu estar aqui é para socializar com vocês a centralidade que a gente tem em tempos que a gente poderia e deveria utilizar como reflexão, dada a excepcionalidade que vivemos, a centralidade que deveria ter para nós na educação, pensar a questão do território e desse significado no encontro entre áreas, entre viver, entre pensar e entre o agir. Então eu vou, à luz do que vocês farão agora na formação sobre os territórios, pontuar alguns elementos que possam contribuir para a consolidação de um projeto coletivo de médio e longo prazo para vocês no âmbito da educação escolar. Para isso eu dividi em 4 itens esse diálogo e vou abordá-los dessa forma para ser mais didática e também seguir um roteiro para consolidar um exercício dialógico com vocês. O primeiro ponto, então, diz respeito a algumas referências no estudo do território. Em primeiro lugar, a gente precisa reforçar que território é um termo polissêmico e que a forma como a gente dá conteúdo a esse termo depende da área em que a gente se encontra e das preocupações a partir das quais a gente pretende refletir para solucionar ou não problemas do âmbito individual e ou coletivo. É um termo que sempre foi recorrente ao longo do século XX, a geografia, a arquitetura, a agronomia, as ciências agrárias, exatamente porque o lugar a partir do qual se trabalha o pensamento das ciências agrárias e da geografia parte do debate da natureza e das relações sociais relacionadas a ela. E à medida que o modelo de desenvolvimento vai se desdobrando, outras áreas começam também a fazer interseções com o tema, trazendo para esse termo questões ainda mais substantivas, portanto, complexificando-os. Sem dúvida alguma, na América Latina, a principal referência nesse debate é o Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, que desde os anos 60 trabalha o tema dos fluxos contínuos da circulação e da produção, não só de mercadorias, mas essencialmente de vida, né? Para nós, que pretendemos uma educação inclusiva, reflexiva e criativa, o território, então, enquanto categoria, ele vai precisar pegar emprestado vários elementos de diversas áreas para compor esse mosaico interessante e colorido dos temas que compõem esse tema. Então, é muito interessante porque no plano das referências, o Milton Santos, nos anos 60 e 70, depois eu vou deixar todas as referências que eu utilizar para vocês ao final, como um quadrinho de textos aí que podem servir de objeto de investigação. Nos anos 70, já num debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, o papel da geografia nessa discussão, o Milton trabalha muito a questão dos eixos conectores entre fluxos, né? Seja entre países, entre pessoas, entre regiões. E ele vai dizer que os territórios se definem nesse período como paisagens derivadas e espaços derivantes. Portanto, ainda que seja o retrato de um processo anterior concentrado na colonização, na invasão colonial e nas violências que daí decorrem, também é derivante porque é produtor de outros elementos que ganharão o mundo e conformarão outras territorialidades, espacialidades. Ele diz o seguinte, nos anos 70, os arranjos espaciais atuais são resultados de acumulações sucessivas e poder-se-ia formular uma classificação de países subdesenvolvidos com base em tais combinações de acumulações. Ou seja, a forma como a economia mundial ou o sistema mundial está consolidado vai definindo epicentros de propagação e recebimento de pessoas ou de expulsão e recebimento de pessoas nas migrações contínuas, né? Mais adiante, já nos anos 80,
ainda se mantendo firme no estudo do que muda e do que permanece nesse processo de conexão entre diversos pontos, ele vai dizer que o espaço não é uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma realidade relacional. Coisas e relações juntas. Eis porque sua definição não pode ser encontrada senão em relação a outras realidades, a natureza e a sociedade mediadas pelo trabalho. O espaço deve ser considerado um conjunto indissociável, de que participam de um lado certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e de outro a vida que os preenche e os anima, seja a sociedade em movimento. O espaço é um conjunto de formas contendo cada qual frações da sociedade em movimento. Ele vai, então, ao longo da sua vida reflexiva, mediada por exílios, por processos e contextos históricos muito particulares a partir dos anos 60 em toda a América Latina, em particular, e no Brasil, no singular, né, no que foi a ditadura militar, que forjou um outro pensar para esses intelectuais que pensavam o Brasil a partir do olhar por outros territórios desde o exílio. Ele chega nos anos 90 já fazendo uma reflexão profunda sobre o impacto nos territórios do debate da globalização. E ele vai dizer o seguinte, amadurecendo no tema, né? Tanto em vivência como em reflexão. E diz o seguinte: o território é um lugar que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas. Isto é, onde a história do homem e da mulher plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência. O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais, do exercício da vida. Então, nessa mesma linha, outras importantes elaboradoras, como a Ana Clara Torres e Ribeiro, usando emprestado o termo do Milton sobre o território usado e se vinculando a outros autores do humanismo, como Jean-Paul Sartre, ela vai dizer que o território precisa ser entendido a partir de diversos mecanismos que o interrelacionam. E diz o seguinte: a adesão à crítica aos mecanismos socioterritoriais que permitem rápida hibridação entre tecnosfera e psicoesfera, a decomposição fragmentadora do indivíduo pela infinita multiplicação de necessidades, a colagem de desejos e sonhos a bens e serviços, o predomínio da estética sobre a ética, a mercantilização das mediações entre produção e consumo, envolvendo o controle dos fluxos, o excesso de imagens que reduz as imagens de liberdade do imaginário e da imaginação, as formas de produção da segurança pelo sistema bancário que coloca um lucro financeiro a cada produto ou serviço também compõem o que se define território a partir das diversas disputas que o compõem. E aí, utilizando o Sartre, ela vai dizer que o território é uma combinação entre o passado ultrapassado e o passado ultrapassante. Termos que ela pega emprestado do Sartre para dizer que no passado ultrapassado a gente ainda não traz mais para o presente processos para pensar o devir. Mas no passado ultrapassante, o presente pulsa possibilidades criativas para frente. Portanto, do que se trata, e ela brinca com uma frase famosa do Marx, que diz que todo sólido se desmancha no ar, ela vai dizer que nem todo sólido se desmancha no ar, porque a solidez da nossa história demarca para frente o que a gente ainda pode construir. A arquiteta e urbanista Hermínia Maricato vai dizer o seguinte sobre a questão das desigualdades estruturais nas cidades que compõem esse Brasil periférico, ainda nas cidades centrais, como São Paulo. Ela vai dizer que o espaço, o território, o ambiente físico é parte intrínseca desse quadro, embora frequentemente esquecido e ignorado. A preocupação aqui foi de destacar o espaço físico ou ambiente construído como objeto e sujeito desse processo. A Mônica Arroio vai dizer que a cidade é o lugar da produção e reprodução da vida social.
uma discípula do Milton Santos. A educadora Ana Paula Ribeiro vai dizer que andar pelo território é conhecer outras brechas, outros caminhos possíveis, porque uma pesquisadora que caminha entende a cidade, o território, como essa vida de relações que pode resistir à volatilidade. A psicanalista Maria Rita Kell, num brilhante livro sobre o tempo e o cão, vai dizer que entender a territorialidade no século XX, no final do século XX, é associar o tempo acelerado da vida cotidiana às múltiplas depressões. E vai dizer o seguinte: analisar o aumento significativo das depressões como sintoma do mal-estar social do século XXI significa dizer que o sofrimento dos depressivos funciona como sinal de alarme contra aquilo que faz água na grande nau da sociedade maníaca em que vivemos. Dois geógrafos da UFMG, o Cássio Issa e a Maria Lúcia Nogueira, na verdade ele geógrafo e ela psicóloga, vão dizer que a cidade é onde a vida acontece, é a expressão mais representativa dos lugares, segundo Milton Santos. Mas não se trata de cidade dos mapas, ou aquela percebida do alto, ou mesmo da cidade de fotografias ou imaginárias. É a cidade-corpo, cidade-terreno, que diz o significado dos territórios da vida. Na cidade-corpo, território de existência, lugar da construção de subjetividades, a mobilidade veloz é contraditoriamente na modernidade produtora de imobilismos. O caminhar pela rua, que faz com que o corpo do sujeito se deixe atravessar pelo corpo da cidade e se transforme nela, já se torna a transgressão diante do movimento prevalente que nos retira do chão. É este corpo do sujeito que concede existência à cidade-terreno, e com o seu vagar, passo a passo, desafia a velocidade que rouba lugares. O corpo, anúncio de movimento, detonador de ações e memórias, dentro-fora, interno-externo, inexaurível. A vida urbana é feita das relações corpo-cidade, espaço-movimento, afeto-ação. A cidade vive por meio do corpo dos sujeitos. A cidade é cidade-corpo. A Helena Cates, sobre o movimento em ação do grupo contemporâneo de dança Corpo, diz que quando se vê esse grupo dançando, é como se as questões do trânsito entre a natureza e a cultura estivessem sendo bem respondidas. São os diversos Brasis, o passado e o futuro, o erudito e o popular, a herança estrangeira e a cor local, o urbano e o suburbano, tudo ao mesmo tempo sendo resolvido como arte. Arte brasileira, arte do mundo. Então, vejam que todos esses desenhos, a partir das respectivas áreas de análises, desenham para mim que o território é um campo complexo que não pode ser definido como um mero caráter descritivo, porque é no território que a gente transpira, é no território que a gente respira, é no território que a gente, ao significar a vida, se ressignifica enquanto ser social em relação com o mundo. Então, com isso eu vou tendo essas referências todas, que ao final eu deixarei na forma de um quadrinho para vocês. Eu queria ir para o ponto número 2. Feitas essas referências que eu não mais citarei, que agora eu correrei mais livre no diálogo proposto como um diálogo pertinente para os tempos de dores e sabores possíveis, eu queria definir para vocês, então, o que compõe, não o que é, mas o que compõe o debate de território. Então, esse é o ponto número 2. Quais as conexões são possíveis estabelecer a partir do que entendemos como território? Então, o primeiro ponto é que o território é a articulação no espaço-tempo de processos de vidas contínuos, que transitam entre o mundo da necessidade, da obrigatoriedade, do desejo e do devir. O território é o dimensionamento do espaço social, político, econômico e cultural em que as relações ocorrem e se refazem continuamente. O território é uma síntese múltipla e diversa de vários acontecimentos interconectados ou não, compreendidos ou não, mas vivenciados no cotidiano múltiplo. Então, toda vez que a gente fala de territórios, no plural, assim concebido território, a gente precisa entender que ele diz respeito a
encontro de historicidades, encontro de processualidades, encontro de contextualizações e encontro de uma rede, de um emaranhado de processos que precisam ser significados, entendidos, para, ao processar-se o que se quer, projetar-se outros elementos para melhorar esse querer, esse viver. Como historicidade, o território não é algo dado, ele é um movimento contínuo. É um movimento que me remete a produções anteriores a mim e a produções do que faço hoje na minha relação como ser com outros seres vivos, seres humanos e a natureza, para aquilo que se desenha como porvir. Por isso, pensar a historicidade do território é discutir sustentabilidade, meio ambiente, ecossistema e, claro, humanização do humano num dos momentos mais desumanos da nossa história. Ele é processualidade porque entre um ponto e outro, a espacialização do território, se conectam vidas, mesmo que desconectadas, né? Um ir e vir contínuo entre o espaço em que eu moro, o espaço em que eu convivo, o espaço onde eu laboro, o espaço onde eu executo meus cotidianos processos de resolução da necessidade vital ou da necessidade simbólica ou das necessidades sociais, né? Ele é contextualização porque no mesmo tempo e espaço podem acontecer múltiplas determinações não vividas da mesma forma pelos sujeitos. Então eu posso entender o território, o país como território, a região como território, o estado como território, a cidade como território, o bairro como território, a escola como território, o corpo como território. Essa junção de territorialidades conformam esse complexo de complexos chamado territórios do viver, ou do reviver, ou do ressignificar o viver. Então, em síntese, ao falar de território, a gente precisa se perguntar sobre a historicidade, a processualidade, a contextualização das relações sociais que compõem esse meio a partir do qual eu quero refletir. Então, território é verbo transitivo, conjugado em terceira pessoa, presente no singular e no plural. Agora, para a gente, o mais interessante é a gente se perguntar a relação fecunda que há entre escola e território. E para esse exercício de entender a escola como o espaço que movimenta interseções entre diversos viveres, portanto, entre diversas perguntas sobre o passado presentes no momento do encontro, possibilidades de potencialização, de transformar aquilo que é comum a todas as escolas, o currículo, para aquilo que é particular e singular de cada um dos territórios, o currículo vivo presente na vida dos sujeitos que habitam essas escolas nesses lugares particulares, é que a gente vai para o ponto número 3, de pensar algumas experiências interessantes efetuadas por vários educadores e educadoras em diversas partes do Brasil, da América Latina e do mundo, e que podem ajudar a gente a perceber essa potência reflexiva que conecta, portanto, consolida o território como um tema interdisciplinar de fato. No ano passado, em 2019, nós, na Secretaria de Educação de Vitória, na Subsecretaria de Educação Infantil e na Coordenação de Educação Integral, desenvolvemos um projeto chamado Territórios do Viver, em que nós colocamos em movimento pela cidade 92 adolescentes representantes de 53 escolas de todos os bairros que compõem as 9 regiões da região metropolitana da Grande Vitória. E a gente, primeiro, movimentou esses jovens pela cidade ao termos escolas que recebiam esses jovens para diálogos entre eles sobre diversos temas. Também fomos a outros espaços, tempos de conexão, como o Parque Von Schilgen, que 100% dos jovens e das jovens não conheciam, portanto, sequer reconheciam esse espacinho do meio ambiente da nossa cidade como uma potência de ação,
Foi inclusive um dos momentos mais bonitos das rodas de conversa, quando eles puderam ver lá da pedra uma fotografia ampla do que é a ilha de Vitória e de se reconhecerem naquele território a partir da visão coletiva de onde estavam. E nesse momento a gente conseguiu visualizar como é que eles entendem a memória do seu tempo a partir do encontro com a memória e a história das pessoas mais velhas do seu bairro, como eles entendem a escola e a significam a partir dos afetos e dos desejos impulsionados por professores e professoras que eles reverenciam o tempo todo no trabalho, mas principalmente o mais importante, essas rodas de conversa, no momento em que a gente incursionava com eles nas perguntas geradoras sobre o Territórios do Viver, permitiam que a gente também viajasse junto, fazendo uma imersão profunda sobre as escolas que estivemos, as histórias que não vivenciamos ou que não refletimos, e essa potência contínua de pensar sobre o passado à luz do presente para consolidar o futuro. Também junto com essa subsecretaria de Educação Infantil, já na Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos, nós desenvolvemos um projeto riquíssimo chamado Raízes do Mangue, em que na Escola Neuza Nunes, em Nova Palestina, conseguimos consolidar um projeto lindo de formação de formador e com os professores, escutando-os também de que territórios eram, que sonhos tinham e que projetos produziam ao longo do tempo que ali estavam naquele território cheio de beleza, ainda que mediado por muitos conflitos, que inclusive, como vocês sabem, fizeram com que essa escola perdesse 2 dos seus estudantes essa semana, por conta dos tráficos que ali habitam e aqui também, porque não há nenhum território que passe à margem do que são os processos inerentes às desigualdades sociais. E lá a gente conseguiu estabelecer um processo de oficinas psicossociais ao longo de todo o ano passado, como forma de mostrar que o currículo precisa ser contagiado pelas belezas do território. E esse contágio gera uma potência incrível. A arte, a cultura, a fotografia e a imagem permitiram que a gente, de fato, tivesse encontros pedagógicos e dialógicos sobre o tema. Então, com tudo isso, queridos coordenadoras e queridas coordenadoras, o que nós queremos reiterar é que o território ou o debate do território, ele nos conecta com a memória e a história, e como toda memória e história, traz belezas e traz tristezas, mas não imobiliza. Ele nos conecta com desafios do presente sobre como superarmos aquilo que não mais queremos e precisamos para aquilo que devemos objetivar dos nossos desejos como seres sociais em comunhão, tendo a educação e a educação presencial como a nossa essência criativa. E o terceiro, não menos importante, que territórios queremos construir para que aqueles bairros e esses bairros tangenciados por muitas desigualdades fiquem cada vez menos desiguais. Então, queridos coordenadores e queridas coordenadoras, é um convite pensar desde os territórios a partir das nossas objetivas subjetividades para construirmos outros mundos necessários e possíveis em comunhão, em comunidade, pensando no outro enquanto queremos para nós o mesmo que queremos para eles. Muito obrigada por essa abertura, que vocês tenham um ótimo processo de formação. Estou à disposição para a gente continuar construindo pontes em vez de muros, fronteiras flexíveis em vez de rígidas, desejos realizáveis em vez de sonhos que se sonham sozinhos. Que vocês estejam bem, que aguentem firme, que reflitam profundamente sobre isso e que a gente junto possa, de fato, construir novas redes de solidariedade em que a escola seja central, logo mais, ali na frente, quando tudo isso terminar. Bom trabalho, boa reflexão e bom cuidado.